Meus caros, começou a fase de depoimentos da ação penal que apura o golpe de Estado. Há aquele primeiro grupo que foi tornado réu, o Jair Bolsonaro está entre eles, e há as testemunhas indicadas. Os depoimentos começam pelas testemunhas apontadas pela Procuradoria-Geral da República, porque é a acusação. Fala a acusação primeiro, justamente para que haja mais garantias àquele que é acusado, porque sabendo que foi que o outro disse. Então é por isso que as testemunhas de acusação falam primeiro. Entre as testemunhas importantes ontem estava o general Marco Antônio Freire Gomes, que era comandante do Exército, quando aconteceu a coisa toda. Não é? E por que ele foi apontado pela PGR? Porque ele prestou depoimentos à Polícia Federal em que ele evidenciou a tentativa de golpe do Jair Bolsonaro de maneira inequívoca. Não é? Fala, por exemplo, das versões da minuta do golpe, as várias versões da minuta do golpe que passaram pelas mãos dos comandantes militares que eram convocados ao Palácio da Alvorada para discutir o assunto. Não é? Coisas do Arco da Velha, que estão lá no depoimento dele. Eu escrevi um longuíssimo texto no UOL, esta madrugada, longo mesmo, com trechos do inquérito da Polícia Federal com o depoimento dele. Aquele inquérito de mais de 800 páginas. Dou lá a página de onde extraí os trechos. Por exemplo, página 355, Freire Gomes relatou que em outra reunião no Palácio da Alvorada, com os comandantes das forças e o ministro da Defesa, Jair Bolsonaro apresentou uma versão do documento com a decretação do estado de defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Nessa reunião, o depoente relatou que, juntamente com o brigadeiro Batista Júnior, afirmaram suas posições, estou lendo como está lá, afirmaram suas posições contrárias ao conteúdo do decreto, mas que o almirante Elmeiro Garnier se colocou à disposição do então presidente Jair Bolsonaro. Ou ainda, na página 356, que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita, pelo que se recorda, que o almirante Elmeiro Garnier concordou, etc. Então é inequívoco. Como é que você vai criar uma comissão de regularidade eleitoral? Para isso, não se vai respeitar o resultado das urnas e se vai destituir o TSE. Posteriormente, no dia 14 de dezembro, ocorreu uma nova reunião no Ministério da Defesa com os comandantes das três forças, em que o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, novamente apresentou o documento, sendo um decreto mais abrangente do que o apresentado pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas da mesma forma decretava o estado de defesa e instituía a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral. Alguma dúvida de que se está falando aqui de golpe? Não, né? Muito bem. Ontem o Freire Gomes foi depor. Alguma coisa aconteceu entre esses depoimentos e o dia de ontem. Porque aí ele tentou pegar leve. Não, foram só lidos alguns considerandos, e nesses considerandos constavam aspectos que remetiam a uma possível GLO, estado de defesa ou de sítio, mas muito superficial. O presidente apresentou apenas como informação. Aí eu alertei o senhor presidente com toda a educação, dentro de um aspecto bastante cordial, que não podia ser, né? E sobre o almirante Garnier, disse que não podia falar se ele tinha aderido ou não sabia. Aí ele levou um pito do Alexandre, e os idiotas estão dizendo, olha como o Alexandre interfere. A testemunha não pode omitir o que sabe. Eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Aí ele disse que não, admitiu sim as minutas do golpe, admitiu que numa delas tinha prisão de ministro, aliás, do ministro Alexandre. E por que o Alexandre fez isso? O Alexandre fez isso porque o Código de Processo Penal diz que a testemunha, artigo 203, não pode, obviamente, nem mentir, nem omitir, nem silenciar. Além de ser obrigado a depor.
artigo 206, e pode ser, e pode incorrer em falso testemunho se mentir, obstrução de investigação. E o Alexandre teve de lembrar isso. Agora, se alguém pressionou o general, se algum réu pressionou o general para que ele tentasse se desfalar ali, isso se chama grave interferência na instrução criminal. E isso dá prisão preventiva. É isso aí.